até o final, se quiser vencer. Olá pessoal, e não, eu não sou o Gabriel. Na verdade eu sou o Jonas, parceiro do canal, e eu venho aparecendo em alguns vídeos, e futuramente eu vou aparecer em mais alguns. Então se você quiser dar uma conferida, se inscreve aqui e ativa o sininho. No vídeo dessa semana, a gente vai falar sobre o livro 1984, escrito por George Orwell em 1948. Sacou? 44, 88. Cara, sério, esse deve ser um dos melhores livros que eu já li. Porque além de ser um ícone da ficção científica, uma das melhores distopias que tem, o George Orwell conseguiu escrever esse livro repleto de críticas contra o totalitarismo em uma época que o mundo estava totalmente dividido entre o capital e o social. Cara, ele era muito bom. Então, a história do livro ela é separada em 3 partes. A primeira, caso você não tenha muito costume de ler, ela é um pouco mais maçante, porque ela é mais culta. Mas depois disso, a segunda e a terceira parte, você lê e você nem repara, porque elas são sensacionais. O livro começa explicando como que o mundo funciona, quem são os personagens, como que é a vida deles e tudo mais. E tudo acontece depois de uma guerra nuclear. E o mundo ficou dividido entre 3 superpotências. A Eurásia, a Lestásia e a Oceania. Aqui a gente começa a seguir o cotidiano de um carinha comum, o Winston. E ele começa a descrever pra gente como é que o mundo vai funcionando. E o engraçado é que, como ele faz parte daquilo, é muito natural pra ele. E você começa a ler e fala, nossa, que doideira. E ele fala como se não fosse nada. Isso é muito louco. Ele trabalha no Ministério da Verdade, que, na verdade, não fala a verdade. É um meio que o governo tem de manipular as notícias. Eles falam tudo o que eles querem e censuram o que eles não querem. Esse negócio de Ministério da Verdade contar mentira é muito comum lá, porque eles têm um lance que se chama duplo pensamento, onde o preto é branco, a guerra é paz, a verdade é a mentira. Isso vai deixando as pessoas um pouco mais burras, elas não conseguem se expressar. Imagina, você tenta falar alguma coisa e não consegue. Nossa, hein, cara, que camiseta zoada, velho. Nossa, cara, valeu. How are you to imagine anything if the images are always provided for you? Who here read 1984 last year? Good. Anyone? Meredith? Having 2 opposing beliefs at once and believing that both are true. Excellent, Meredith. Além disso, eles têm outro meio de deixar as pessoas mais burras. Eles têm uma coisa que se chama nova fala, onde você pega um dicionário de, sei lá, 10 mil palavras, você começa a deixar ela com 8, com 4, com 3, até o mínimo possível, porque você não consegue se expressar. Você quer, sei lá, um bolo, você fala como se fosse uma criança, tipo, eu, bolo, você perde as palavras. O Winston também começa falando um pouquinho de como funciona o governo. É aquela pirâmide famosa, que você vê desde a 5ª série. E no topo, a gente tem o núcleo do partido, que são os empresários, os políticos, o pessoal rico. E o Winston ele fica no partido externo, que vem abaixo desse, que é o partido que você tem direito, mas você não é totalmente privilegiado, você é funcionário público, mais ou menos. E abaixo deles tem o povão, que são os proletas. Eles não têm nada, eles não têm direito, eles não têm comida direito, eles são sempre os excluídos da sociedade, como sempre foi na nossa história, né? E acima de todos eles tem o grande irmão. Ele seria, sei lá, o deus dos caras. Tudo de bom que acontece é porque o grande irmão fez, sei lá, tudo. E do outro lado tem o Goldstein, que seria o oposto de tudo. Ele é o cara ruim, todo pensamento ruim que você tem é por causa do Goldstein. E, sei lá, seu arroz queimou, é por causa do Goldstein. Seu filho foi mal na escola, é por causa do Goldstein. É como se fosse mais ou menos a perspectiva de Deus e do diabo. Tudo que você fez de bom é porque o grande irmão está te ajudando. Tudo que você fez de ruim, ou que acontece de ruim, é culpa do Goldstein. Professora, o Goldstein comeu meu dever de casa. E é mais ou menos assim que vai funcionando. Se você não pensa o que o Big Brother pensa, você é um zero à esquerda, você é contra o regime, você é um sanguessuga, um sangue ruim. E nisso começa uma treta muito tensa, porque
você não pode nem pensar em fazer algo que não agrade o grande irmão, senão você vai ser o traidor. E você vai poder ser vaporizado. Vaporizado é mais ou menos assim, o cara te mata, ninguém que conhece você pode falar de você de novo, você não vai ter mais família, é como se você nunca tivesse existido. E se alguém tentar encontrar você, ela vai te encontrar morrendo também. Velho, e você já pensou como que isso é desesperador? Porque você não pode pensar. Como assim você não pode pensar? Você tá andando na rua e uma velhinha passa, olha pra você e fala: não fica a cara desse moleque, acho que ele é traidor. E já era, você morreu. As crianças começam a correr atrás de você. Qualquer deslize que você dá, você faz alguma coisa que você não faça todo dia, você também morre. E isso não acontece só na rua, também acontece dentro de casa. As crianças denunciando os pais e tudo mais. E a espionagem é tão grande que na sua casa você tem uma TV em todos os cômodos que tem uma câmera que te espiona. Isso é muito complicado porque as câmeras estão vigiando você toda hora. E você não pode nem respirar, você não pode dormir diferente, falar dormindo, senão, cara, você vai ser vaporizado. E é mais ou menos aí que a história começa. O Winston, ele vai comprar um caderninho e ele começa a escrever, como se fosse um diário. E a partir do momento que ele escreve, ele mesmo escreve: como eu estou escrevendo, eu já sei que eu estou morto. E começa a história. A história é magnífica, gente, sério. Nobody keeps a diary today, because to do so would be punishable by death. I don't care anymore. I found this old book by chance, and I'm going to set down what I dare not say aloud to anyone. Então, galera, esse foi o Recomenda de hoje. E caso você já tenha lido 1984, dá uma lida nesse aqui, que também é do George Orwell, que é muito bom, falar de uma revolução usando os bichos como uma analogia. É bem interessante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá um like se você gostou. E se você quiser que eu fale sobre a Revolução dos Bichos, comenta ou então responde a enquete que a gente vai deixar aqui em cima. E é isso, galera. Eu sou o Jonas e eu tô no time do Goldstein. Até semana que vem.